Olá, meus caros, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nesta aula nós vamos falar a respeito do nascimento de Cristo. Vamos falar sobre a sua história do seu nascimento, sobre a história da sua juventude e vamos comentar alguns elementos históricos que aconteceram ali nesse processo da história de Cristo. Então, essa aula aqui já é uma aula onde nós vamos fazer uma cronologia da vida de Cristo a partir do relato bíblico. Mas antes disso, nós precisamos descobrir qual foi o ano do nascimento de Cristo, né? A nossa aula aqui tem como objetivo descobrir também isso. Quando que Cristo nasceu? E aí vocês vão achar uma coisa meio engraçada. Que Jesus talvez tenha nascido antes de Cristo. Como assim, professor? Vamos lá. No ano de 525 depois de Cristo, aqui vai ser quase como uma aula de matemática. Prestem bastante atenção nessa aula e nos números, tá? No ano de 525 depois de Cristo, o Papa da época pediu para um grande intelectual chamado Dionísio o Pequeno, né? O apelido dele era o Pequeno porque ele era baixinho mesmo. Dionísio o Pequeno, para que ele descobrisse qual era a data do nascimento de Cristo. Quando Jesus nasceu, nós precisamos descobrir isso, para nós começarmos a contar o tempo a partir do nascimento de Cristo. Porque até então se contavam o tempo a partir das fundações das cidades. Se contavam os anos a partir daquela cidade. Fundou essa cidade no ano tal. Então se contava a partir da fundação da cidade. E o Papa, que estava já cristianizando o mundo, queria cristianizar os bárbaros e queria ensinar aos bárbaros que eles contassem o tempo da maneira certa, ou seja, antes e depois de Cristo. Mas para nós sabermos o antes e depois de Cristo, nós precisamos marcar esta data. Nós precisamos descobrir que data foi essa. Então, ele contratou, ele convocou, ele ordenou que este homem, Dionísio o Pequeno, ele exercesse esta missão de descobrir qual era o ano do nascimento de Cristo. Mas antes de descobrir qual é o ano do nascimento de Cristo, ele precisava descobrir qual era o ano da fundação da cidade que Cristo nasceu. Naquela época que Jesus nasceu, qual era o império que dominava o mundo todo? Qual era o império? Vocês lembram? Eu falei isso lá na nossa aula passada. Era o Império Romano. E o Império Romano tinha a sua capital em Roma. Roma. Então eu precisava descobrir qual foi o ano que Jesus nasceu, da fundação de Roma. Então Dionísio começou a fazer várias pesquisas para descobrir qual ano era o ano da fundação de Roma. A primeira coisa que ele descobriu foi que o ano de 1525 era igual ao ano 1278 da fundação de Roma. Tá? Vou botar aqui FR, que é a fundação de Roma, tá? 1278, data da fundação de Roma, que é igual a 525, ok? Mas para isso ele precisava descobrir qual era a data da época de Cristo, que Jesus nasceu. Para fazer isso é muito difícil, porque não tinha certidão de nascimento, não tinha documentos. Então, o que ele resolveu? O que o Dionísio resolveu? Vamos descobrir primeiro qual é a data da morte de Cristo, porque nós temos mais informações a respeito da morte de Cristo. Nós temos que Jesus ele morreu durante o período de Tibério, que Pôncio Pilatos era o governador da Judéia na época, que Herodes Agripa era o responsável pelo reino da Judéia, era o rei da Galileia. Ele sabia que pouco tempo depois havia ocorrido a revolta dos judeus no ano 70, ainda não sabia que era o ano 70, mas que havia ocorrido a revolta dos judeus há pouco tempo depois da morte de Cristo. Sabia que Jesus teve 3 anos de vida pública, que Jesus começou mais ou menos a sua vida pública como era a época por volta dos 30 anos. Então ele começou a fazer essas referências, essas pesquisas, e ele descobriu que Jesus nasceu no ano 700 e
786 da fundação de Roma. 786. Então ele descobriu isso. Ó. Jesus morreu nesse ano, 786. Bom, então é muito fácil descobrir qual é o ano que Jesus nasceu. É só diminuir 786 menos 33 anos, né, que foi os anos que Jesus teve. Jesus começou sua vida pública com 30 anos e teve 3 anos de vida pública. Nós sabemos isso porque há 3 Páscoas dentro do relato histórico de Jesus, né? Uma em João capítulo 2, outra em João capítulo 6 e outra em João capítulo 12. Então, é só diminuir 786 menos 33. O Dionísio, ele vai dizer que Jesus nasceu no ano 753 da fundação de Roma. Então, esse aqui é o ano que Jesus nasceu, tá? 753. Que a partir de então vai ser o ano 1, o ano Domini, o ano do Senhor, o ano 1. O ano 1 é igual ao ano 753 de Roma. E aí ele começou a contar. O ano 753 menos 1200, perdão. Daí ele pegou o ano 753 e diminuiu 1278 menos 753 e vai descobrir que ele estava no ano 525 da data do nascimento de Cristo, que era 525 depois de Cristo, diminuindo 1278 por 753. Vejam que deste modo ele descobriu o ano que ele estava a partir da idade de Cristo. Ele vai apresentar isso para o Papa e depois de alguns séculos, eu acho, alguns anos, esse modelo, esse ensinamento, ele vai ser seguido e assim, então, se começa a idade de Cristo a ser, os anos se contarem a partir da vida de Cristo, né? Da encarnação do Verbo. E aí nós temos esse ano. Só que o que acontece? O que aconteceu? É que talvez nesse cálculo aqui de 786, o Dionísio tenha se equivocado. Se equivocado em cerca de 4 anos. Por quê? Porque depois de muito tempo, em estudos arqueológicos atuais, se descobriu que Herodes o Grande, ele morreu com todas as datações, todas as confirmações que Herodes o Grande, ele morreu no ano -4 antes de Cristo. -4. Ou seja, Herodes o Grande morreu antes do ano 1. E isso gera um problema. Por quê? Porque na Bíblia está descrito que Herodes o Grande foi o Herodes que mandou matar os inocentes. Como é que Herodes o Grande iria mandar matar os inocentes se ele já estaria morto? Então é muito provável aqui que o Dionísio ele teve uma margem de erro. Imaginem, naquele tempo não tinha nada. Isso aqui, gente, foi um estudo gigantesco para a época, mas ele tenha errado aqui uma idade, que aqui não deveria ser 786, mas aqui deveria ter sido 782. Ah, e aí sim fecharia certinho a época. Então, o que acontece? Se nós formos pegar ali o relato histórico dessas evidências mais atuais, desses documentos mais atuais, nós vamos ver que a data do nascimento de Jesus não foi exatamente no ano 1 que nós contamos, mas no ano -4. Entendem? Eu estou explicando isso porque nós vamos fazer uma cronologia bíblica aqui que nós precisamos entender um pouquinho dessas relações, por conta dessas evidências. Tá? Então é por isso que alguns brincam que Jesus nasceu antes de Cristo, por causa que a datação da época que Jesus morreu, o Dionísio ele deve ter errado. Ele não deve ter marcado certo, porque se ele tivesse marcado ali com uma precisão um pouco maior, nós iríamos
diminuir menos 4 anos. Só que naquela época não tinha os estudos arqueológicos, não tinha toda essa complexidade de conhecimento que nós temos hoje. Nós temos que pensar que ele está no meio da Idade Média, não tinha grandes bibliotecas, não havia grandes informações daquela época. O estudo dele foi incrível, foi incrível. E ele errou por uma pequena margem de 4 anos. Né? Há ainda quem diga que possivelmente, talvez a data da morte de Herodes o Grande também possa ter sido equivocada e o Dionísio estar certo. Porém, a maioria dos historiadores percebe que ocorreu ali um certo erro nesta datação da morte de Jesus, que de acordo com a data de fundação de Roma não seria 786, mas 782. Tá? Então, é isso que eu queria apresentar aqui para vocês no início da nossa aula. E agora nós vamos voltar para o conteúdo da aula, da nossa cronologia bíblica.